Boa noite a todos. Cristiano, né? Seja bem-vindo à Casa Paulo e Estevão, que é uma nova proposta de vida. E hoje você vai nos dar a honra de falar um tema muito pouco divulgado pelos palestrantes, pela doutrina espírita, que é o desencarne coletivo. Que muitas das vezes, Cristiano, até a gente se pergunta mesmo, por maior que seja a nossa fé, ou por mais tempo que tenhamos dentro da doutrina espírita e estudo, fica às vezes até difícil. Poxa, meu Deus, que Deus é esse que deixa desencarnar tantas pessoas juntos, de formas, eu vou dizer assim, até absurda ou desumana, para que o telespectador, as pessoas que estão aí em casa, que muitas delas não entendem, como um avião cai, 300 pessoas, como vem um vulcão, como o Vesúvio, e tantos outros desse desencarne, tremor de terra, e vai milhares e milhares de almas que nos deixa assim, dar a entender ou que Deus não existe, ou que esse Deus não tem esse amor todo como nós pensamos que tem, ou temos certeza absoluta por ser espírita, e termos conhecimento de reencarnação, desencarne, a gente realmente entende. Mas que é um tema, Cristiano, muito difícil da gente entender, eu tenho certeza que é. Se nós que estamos dentro da doutrina espírita não encontramos tanto palestrante falando do tema, você calcule uma pessoa que nunca ouviu falar, não sabe direito o que é reencarnação. Muitas pessoas ainda veem reencarnação como se via há 15 mil anos atrás, ou algumas seitas, algumas religiões que ainda teimam em dizer que o homem pode reencarnar num animal, num bicho, para pagar os seus passados. Aí você vai dizer, poxa, que Deus é esse? Que amor de Deus é esse que deixa a gente reencarnar num bicho para sofrer, ou ter essas mortes coletivas? Por que isso tudo? Cristiano, eu acho que chegou a hora de você tirar a dúvida desse pessoal que está em suas casas, nessa expectativa desse tema, que é fantástico. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui apaixonado, porque o tema é maravilhoso. Então eu vou passar para você, vai explicar. Talvez eu faça algumas perguntas, porque eu também não tenho esse conhecimento todo. Eu estou aqui como telespectador também, eu vou te fazer algumas perguntas, porque eu ainda tenho algumas dúvidas de algumas coisas. E quando Laís disse que vivia uma pessoa falar esse tema, eu digo, poxa, agora, Laís, que eu vou sair daqui, que dirimindo todas as dúvidas que eu tenho com relação a desencarne coletivo. Tá bom? Boa noite, fique à vontade. Eu não vou dizer que a casa é sua, porque também não é minha, tá certo? E também não é dela, é alugada, então, mas faz de conta que você está na sua residência, viu? Sinta-se à vontade. Ok, muito obrigado. Boa noite nada. A todos. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui na noite de hoje, falando de um tema, né, que ainda é pouco discutido, é pouco falado dentro da doutrina, e que quando ocorre algum episódio de desencarne coletivo, de mortes coletivas ou de uma tragédia grande, sempre aguça a curiosidade de todos os seres, né? Sim. E até mesmo de outras religiões. Então, quem de nós espírita, né, diante de um fato, de uma tragédia, nunca ouviu a pergunta de outros colegas de outras religiões de por que ocorreu isso? Qual religião? O que a religião de vocês explicam sobre isso, né? Então, exatamente essa temática, exatamente esse assunto que a gente veio trazer na noite de hoje. Então é uma satisfação imensa estar aqui com vocês falando sobre. E quando a gente fala de desencarnes coletivos, existe uma obra ainda antiga, né? Uhum. Chamado Encontro em Samarra, de Samisé Mohan, que ele fala exatamente de um episódio, né, de um rei que todos os dias precisava tomar um chá. E esse chá ele era comprado todos os dias por um servo de extrema confiança. Então, um determinado dia, esse servo vai até o mercado comprar o chá para o seu rei. E no meio do caminho ele encontra, né, uma imagem, né, uma pessoa vestida como se fosse a morte. E aí ele pergunta, né? Quem é você? Ele pergunta, sou a morte. Aí ele diz, mas você veio me buscar? E aí ele fica assustado. Imediatamente, né, ele acha que a morte veio à procura dele, ele volta para o castelo, fala o episódio para o seu rei,
e pede o melhor cavalo que ele tiver para poder ir para uma outra cidade, fugir da morte. Já que ele explica também que se fugisse da morte, ele teria mais 10 anos de vida. E aí, diante de todo o serviço prestado pelo seu servo, o rei doa esse cavalo e assim ele parte para Samarra. Só que acontece, o rei não confiava em ninguém para comprar esse chá. E ele mesmo vai até o mercado comprar o chá. Chegando também próximo, ele encontra também essa figura, né, a morte. E aí ele retoma o diálogo, né? Ele diz: mas você encontrou meu servo, quem você estava na verdade me procurando? Ele disse: não, na verdade eu estava à procura dele, mas eu não entendi porque eu encontrei ele aqui, já que eu deveria encontrá-lo em Samarra. Inclusive, aproxima-se do horário de eu encontrá-lo, então eu preciso partir ao encontro dele. Recentemente também, né, aproximadamente em 2004, teve também um episódio na Tailândia, um tsunami. Infelizmente, vem a nossa lembrança também tragédia, né, por conta desse fenômeno. E aí uma família de Posses, ela vai passar as férias no resort, né? A mãe, o pai e 2 filhos chegam nesse hotel, nesse resort, feliz da vida porque vai tirar as férias, né? Num ambiente tranquilo, de piscina, de praias lindas. Né? A mãe fica na piscina, né? Lendo um livro, enquanto o pai e os 2 filhos vão banhar-se ao mar. Passado algum tempo, a mãe escuta gritos e quando ela olha em direção ao mar, ela vê aquela quantidade de gente vindo, fugindo de ondas gigantescas. Naturalmente, pelo seu instinto de mãe, né, enquanto todos fugiam das ondas, ela correu na direção delas, na busca do seu marido e dos seus filhos, na tentativa de salvar a sua família. Infelizmente, ela não consegue, né, se desvencilhar dessas ondas, ela se agarra a uma árvore, a um coqueiro. Enquanto ela está ali se segurando para sobreviver, ela vê, né, tudo sendo varrido e também corpos já se aproximando dela. Ela consegue encontrar um dos seus filhos, né, no meio de tudo isso. E ela ainda passa alguns dias percorrendo hospitais daquela região à procura do seu outro filho e do seu marido, e o encontro depois. Esse episódio está retratado num filme chamado O Impossível. Inclusive é um filme muito interessante, é um filme bom de se assistir. E da gente entender também o contexto em que a história se dá. A gente também tem um episódio, infelizmente, né, recente, que foi em Santa Maria, o episódio da Boate Kiss, que morreu mais de 240 jovens, né, asfixiados também, né, naquele ambiente fechado. Foi a maior tragédia que nós tivemos até então, né, desse estilo de incêndio, né, numa boate, envolvendo tantos jovens, a sua maioria universitários. Nós temos também um episódio que foi o ano passado, de um avião na Índia, né, onde pouco mais de 10 minutos que ele subiu o voo, ele caiu, e dos mais de 240 passageiros, somente um sobreviveu. Inclusive, algumas imagens circularam na internet, mostrando inclusive ele caminhando, né? Assim que ele cai dos escombros andando. Exatamente. Agora, no final do ano, nós também tivemos um episódio em Crans-Montana, na Suíça, também numa boate. Lembrou muito o que nós vivemos na Boate Kiss também. Mais de 40 jovens morreram, né? Também por conta o motivo também foi semelhante ao da Boate Kiss, né? Incêndio na estrutura. Enfim, que também nos levou também a um momento não muito interessante da nossa história, num momento de dor ainda, né, que mexeu com todo o país, e também não foi diferente agora no final do ano na Suíça. Então, histórias desse tipo nos faz lembrar que, sejam elas fantasiosas, como o livro de Saint-Michel Morin, como também histórias reais, elas trazem, né, uma informação para a gente, uma narrativa, né, um contexto, que a gente sempre está no local certo e na... Cristiano, me permita só uma coisa, para eu não esquecer. Eu esperei para ver se você fosse citar. Eu era rapagão e quando teve o incêndio do circo de Niterói. Sim. De Niterói. E você vai citar esse fato? Sim. O episódio o circo de Niterói, né, o incêndio que teve, também foi uma tragédia muito grande. Eu acho que ela foi no final da década de 60, se não me engano. Foi isso aí. E fala-se também, o espírito de Humberto de Campos, ele fala, né, através de um texto, né, para Chico Xavier. Ele diz que esse episódio, especificamente, ele está relacionado a um evento na França, né, um episódio também francês, onde naquela época o imperador romano,
ia receber uma autoridade muito importante, né, na França. E aí ele queria receber essa autoridade num evento jamais visto até então. Ele queria um evento diferente de tantos outros que ele já havia realizado. E aí abre uma assembleia, né, de discussão sobre que evento seria isso, onde é sugerido que cristãos fossem colocados em arena, Sim, em aí tá chamas, certo. né, e também fosse soltado leões famintos. Exatamente. Então, essa foi a ideia que eles tiveram e realmente eles executam essa ideia, né? Então, na noite, né, os soldados eles vão percorrendo casas da região, né, invadindo casas, buscando mulheres, crianças cristãs. E aí eles colocam nessa arena, nessas circunstâncias, né, que enquanto se ouvia gritos de desespero, né, de lamento, enfim, de dor, toda a arena, né, que assistia, toda a plateia que assistia vibrando, né, todo esse episódio. Sim. E aí Humberto de Campos, também conhecido nos textos como Amigo X, ele remonta também, no final da década de 70, esse episódio do circo, né, da tragédia circense, onde relata que uma funcionária que foi demitida por revolta, né, numa matinê de um domingo à tarde, ela resolve atear fogo. Então, enquanto o público assistia ao espetáculo, começou-se a ouvir gritos também de incêndio e de socorro. Mais adiante, né, foi também um episódio, também uma maior tragédia circense que nós temos na nossa história, infelizmente. Mas Humberto de Campos disse que quem desencarnou nesse incêndio foram exatamente os soldados que, naquele episódio lá anterior, numa vida passada, soltaram os leões e buscavam os cristãos. E você, partindo dessa explicação sua, é o que? É vingança divina? Me dá uma explicação nisso aí, porque eu acho que muita gente pode estar pensando nisso. E me veio uma lembrança agora de um ateu, até muito amigo meu, que eu acho que ele é mais cristão do que qualquer outra coisa, porque o que ele fazia com o pessoal da comunidade, eu nem sei se eu, como espírita, consegui fazer tanto. Então ele conta, olha, que Deus é esse que deixa todo mundo morrer num circo queimado, morrer... Aí a única conclusão que eu posso chegar é em cima de uma lei. Causa e efeito, será que é isso? Sim, seria uma lei de causa e efeito. Seria. Mas para a gente fechar a história anterior, nesse mesmo texto, Humberto de Campos fala que naquele dia Sim. Era para ele estar na matinê. O pai tinha prometido a ele que levaria na matinê ao domingo, porém não foi porque o pai disse que não tinha dinheiro para levá-lo na matinê e aí ele acabou não indo. Então a gente entende que realmente a gente está no lugar certo. Então, na hora certa, então o irmão X, que é o Humberto de Campos, é mais ou menos parecido com o caso do rapaz do avião que escapou, né? Exatamente. Dizer mais ou menos. Exatamente. E quantos? Agora eu estou chegando umas coisas interessantes que eu ouvia. Alguns casos é contado de que pessoas que iam viajar de repente disseram, não vou mais, quem quer comprar a minha passagem? E tem um acidente, a pessoa comprou a passagem, é um dos primeiros a desencarnar e ele... Isso é coincidência? Não, exatamente. O que acontece, né? Quantas vezes nós tivemos recentemente, né? E aí na nossa história que eu falo, alguns anos atrás, a tragédia de Brumadinho. Tá certo. Que também foi a ruptura, né? de uma barragem, né? Que acabou varrendo toda uma região, levando casas, plantações, Criança, animais, tudo. famílias, memórias. Realmente saiu varrendo tudo, né? E aí a gente para pensar, quem realmente estava naquele dia, naquele local trabalhando? Quantos estavam de férias, de folga? E era para estar ali também. Quantos estavam? Eu disse, olha, hoje eu tive um imprevisto, não vou poder trabalhar, você pode ir no meu lugar? Sim. Né? Então, assim, são esses episódios que nos fazem lembrar também quantas vezes tinha um voo marcado e a gente acaba atrasando, demora de sair de casa, fica preso no trânsito, né? Teve um acidente recentemente, né, que foi um voo que estava saindo, eu acho que de São Paulo, de Boituva, ele acabou caindo. Acho que foi do ano passado, de uma empresa local. E aí eu lembro, né, de assistir a entrevista, as matérias que saem depois, dos passageiros, né? E eu lembro claramente um passageiro disse, eu cheguei atrasado, né? Eu ainda discuti com a atendente, dizendo que eu poderia embarcar, que o avião ainda estava em solo, mas ela disse que já tinha encerrado o embarque.
E mesmo assim eu fiquei insistindo e ela disse que não dava mais. Tal. Ele até fala, eu até briguei com ela, né? Pouco tempo depois ele fica sabendo que o avião caiu. Poxa. Ele até fala que agora eu entendo que eu tive uma nova oportunidade. Quantas vezes a gente fica chateado, né? Porque fica preso no trânsito, porque pega um congestionamento, porque a gente faz sempre a mesma coisa, mas nesse dia a gente não entende por que a gente acabou atrasando. Às vezes era para nos livrar de algo. Né? A gente sempre tem que pensar nessa perspectiva. E o senhor falou de algo muito interessante, que é a lei de causa e efeito. Né? Então a gente também que é espírita, a gente consegue entender que na verdade essas experiências de desencarnes coletivos, eles têm, né, eles visam na verdade uma reparação. Né? O próprio apóstolo Pedro, ele fala que o que a gente demoraria, vidas, reencarnações e recarnações, para poder pagar por aquele, entre aspas, ato, diante de um evento desse, a gente consegue abreviar muitas encarnações. Dívida. Exatamente, a gente consegue abreviar, né, essa dívida. Né? Então a gente vai precisar reencarnar tantas e tantas vezes para poder reparar aquilo. Né? E a gente observa também que essa questão do reparo, da lei de causa e efeito, ela visa o aprimoramento espiritual e moral de nós quanto seres. Né? Então a gente, na verdade, precisa amadurecer esse olhar, ter esse olhar mais atento e mais aguçado. A gente também, muitas vezes, né, como a gente ainda está em processo de evolução, às vezes a gente fica achando, poxa, mas por que houve aquele acidente e levou toda uma família? Né? Por que fulano estava naquele voo, fulano é uma pessoa tão caridosa, tão boa, tão incrível, né? Mas a gente não sabe o que foi que ela fez numa vida passada. A gente está olhando somente por esse aspecto dessa atual vida. Mas quem foi fulano em outras vidas? O que ele fez? Né? A gente acredita e a gente tem a certeza que nós temos um Deus justo, um Deus bom, né? Um pai que olha por todos os filhos de uma forma, né, amorosa, sem distinção de quem nós somos. Então, assim, se nós estamos passando por isso, né, se alguém passou por isso também, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente de entender também que temos outras existências. Cristiano, você agora conversando sobre lei de causa e efeito, me fez lembrar uma coisa fantástica. Me permita, rapidinho. João Batista era primo de Jesus. Jesus tinha feito 2 cegos enxergar. Um em Jericó e outro numa outra cidade. Cafarnaum e Jericó. Ressuscitou Lázaro. Fez moco, coxo andarem. E chega para Jesus o aviso de que lá João Batista tinha sido preso. Ora, e aí a gente se pergunta, Cristiano, estamos entrando no assunto de causa e efeito, que também você vai observar que tem tudo a ver com o desencarne coletivo. E aí Jesus sabe que João Batista ia morrer degolado. E por que não salva? Me fizeram uma vez uma pergunta sobre isso, sem saber. Então me diga, Jesus não salvou todo mundo? Por que não salvou o seu primo? Eu digo, lei de causa e efeito. Como assim? Perguntou o outro. Eu digo, o que era que Lázaro era de Jesus? Primo. Foi o precursor, foi o anunciador da chegada do Messias. Quem foi numa vida passada João Batista? Segundo Jesus, foi quem? Elias. Quem foi Elias? Um rei. Que fez este rei? Degolou muita gente. Então você observa como a lei divina, ela é maravilhosa. Não é, você observa que não é vingança, certo? É muito mais reparadora e cheia de amor. Por quê? Mas se Jesus, Alberto, pergunta ao cidadão, salvasse João Batista, o que era que estava acontecendo? Jesus não ia salvar porque ele ia entrar em choque com as leis divinas. Sim. Se ele, quando chegou, ele disse que não veio para mudar as leis e sim se fazer cumprir. Então ele vai salvar. O processo de reencarnação de João Batista não é completo. E quando que ele ia reparar esse processo quando ele foi Elias? Exatamente. E o próprio Pedro, né, o apóstolo, ele diz que o amor, ele cobre toda a multidão do pecado. Do pecado. Né? Então isso demonstra para a gente também, né, que a gente consegue amenizar todo aquele mal que nós fizemos em outras vidas, por exemplo. Então você quer dizer, não é, vamos dizer assim, vingança, né? Vamos dizer não, assim. não. São reparadora e resgate. Exatamente, através do amor. O amor que o Pai tem por nós. Exatamente. Né?
E aí é uma forma Interessante, também né? da gente amenizar, né, essas amarras, essas dívidas de vidas passadas. Porque senão quantas reencarnações sofredoras nós poderíamos ter? Exato. Olha só, rapaz, que coisa magnífica, né? Nós tivemos recentemente uma pandemia, né? Sim. Quantas milhões de pessoas no Brasil e no mundo desencarnaram através dessa pandemia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, estima-se que no Brasil foram mais de 700 mil pessoas, né? Foi algo que mexeu muito com a gente e até então não tinha vamos dizer assim, entre aspas, um parâmetro, né? Quem desencarnava. Então a gente via que algumas pessoas tinham comorbidades, outras que não tinham comorbidades, porém precisou ir, né? E é interessante a gente falar também sobre os flagelos destruidores, né? A gente consegue entender também, né, o porquê que existe ainda alguns maus na Terra, porque ainda existem guerras, tsunamis, né, porque nós tivemos uma pandemia, porque nós ainda sofremos com terremotos daí no nosso país vizinho, né, passando também por uma situação difícil, né? Então, o Espiritismo também explica o porquê disso tudo e a necessidade de ocorrer também alguns desses eventos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de desencarnes, quando a gente fala nesses episódios que a gente acha que é uma tragédia, a gente também não está olhando o outro viés, né? E aí eu também trago a reflexão, né? Antes da gente termos o nosso planeta Terra dividido em continentes, nós éramos um único bloco, nós éramos uma única massa de terra, que através, né, tinha o nome de Pangeia, e aí através de movimentos das placas tectônicas, né, a gente entende que o planeta Terra, mesmo no seu interior, é um organismo vivo, né, e a gente sabe o quanto hoje, e a ciência demonstra isso. Ela foi se movimentando, foi se rupturando, foi se quebrando, e hoje tem a formação de continentes que nós conhecemos. Nós temos também um exemplo, né, mais uma vez um exemplo para a nossa reflexão, de uma semente, né? Às vezes a gente come algo, uma fruta, e joga a semente lá. Só que a gente também não para pensar, para analisar, para refletir, ou para mostrar a lição que aquela semente ela vai passar por um processo de destruição, e aí eu também trago a palavra transformação, onde toda uma reação química vai ocorrer no seu interior, formando uma raiz, um caule, uma folha, né? Essa semente ela vai deixar de existir para dar origem a uma árvore frondosa, também cheia de flores e frutos. Um outro exemplo também, né, que a gente precisa atentar, a nossa matéria física. Quando a gente desencarna, a nossa matéria também passa por um processo de transformação. Então, esse meu corpo, ele vai ser também decomposto por vermes, bactérias, fungos e tantos outros micro-organismos que no final vai ter nutrientes sendo disponibilizados para o solo, que vai servir de adubo de minerais para outras vegetações, e assim vai seguir um ciclo. Você está falando aí, você está me fazendo eu viajar, rapaz, de longe. E essa pergunta eu não vou calar, não vou. Que pode ser até, de certa forma, até triste, essa pergunta. Partindo de tudo isso que você está nos dando exemplo e mostrando pela força do amor de Deus por nós, a necessidade dessas desencarnações coletivas seria necessário, claro. Desculpa a redundância. Então a minha pergunta para você, então isso não vai parar nunca? O desencarno coletivo vai ser sempre? É aí que entra o ateu. Se Deus é o poderoso, por que não se promove um processo dessa humanidade? Tá certo que no universo não tem, a vida não dá esse salto dessa forma, né? Mas por que não ameniza mais os sofrimentos que para muitos, digo eu, pela ignorância, é doloroso você como pai ver uma criança, a água levando e você sem poder fazer nada. E pelo que você está conversando, eu acho que a tendência é aumentar isso, pelo dia a dia que a gente está observando. Sim. Mas por que aumenta? Na verdade, nós estamos vivendo uma fase de transição planetária. Sim, rapaz. Olha só como vai. Olha, exatamente. Meu Deus do céu. E durante esse processo de transição planetária, esses episódios eles ainda vão se fazer necessários, né? Então, a gente ainda vai continuar, né, presenciando episódios, né, como eu falei anteriormente, né, seja de acidentes,
coletivos, seja de tragédias naturais, né? Porque a gente ainda está nessa fase de transição. Então, alguns irmãos nossos, eles ainda precisam desencarnar dessa forma aqui nessa nossa casa, né? Mas, enfim, é só um momento passageiro, né? Assim Ainda que- bem, porque eu estava aqui me perguntando, E tava como será preocupado. meu desencarne? Será que eu... Meu Deus do céu. Não, mas eu posso ficar tranquilo, né? Pode, essa é uma fase de Só, transição. Graças a Deus. Mas a gente precisa, né, acreditar, não se assustar diante desses fatos, né? A gente precisa ter a certeza que é a continuidade da vida, né, mesmo diante desses episódios de desencarnes coletivos. E, particularmente, o maior exemplo de continuidade da vida após a morte é o Cristo, né? Ele desencarnou, né? E no terceiro dia ele voltou para os seus. Ele se mostrou, né, que existe uma vida, que a vida continua após a morte física, a morte da matéria, né? Então, é interessante a gente lembrar, né, e aí eu faço o gancho mais uma vez, que a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Então, vulcões, tsunamis, Agora- né, terremotos, eles ainda se fazem necessário. Me diga o dentro dessa seguinte, fase. você que estudou tanto esse assunto, é como se eu estivesse lá do outro lado, doido para saber. Sim. Que forma, que conselho você nos dá para que possamos, vamos dizer assim, evitar que cada um de nós fazendo, como você vai nos orientar, claro e evidente, que a tendência é diminuir esse tipo de desencarne coletivo. O que é que Jesus nos ensinou para que a gente realmente encontrasse essa paz ou tivesse um desencarne que não fosse tão doloroso para os nossos entes queridos? E para que também a gente desencarnasse com a paz de espírito ou pudesse encontrar para qualquer lugar que a gente possa ir ocupar neste universo imenso. O que é que nós podemos? O que é que podemos começar agora a fazer? Então, pergunta interessante. E eu vou tentar responder com uma fala, né, que Chico Xavier deu uma vez numa entrevista. Pinga fogo? Não lembro se foi, eu não vi diretamente associado ao Sim. Pinga Fogo, mas eu vi no outro episódio, no outro É, contexto, deu eu não sei várias se foi entrevistas, retirado. né? É. Mas ele fala que uma vez estava em Sonha, né? Ele estava numa ponte imensa, aquelas pontes tipo chinesa, né, que você só vê um lado e vê o outro, pontes quilométricas. E aí ele estava no meio dessa ponte, e aí ele estava caminhando para chegar ao outro lado. E aí ele disse que quando olha tinha um leão faminto à espera dele. Aí ele disse, poxa, vou ter que voltar. Quando ele tenta voltar, do outro lado também tinha outro leão faminto. E agora? Aí ele disse, caramba, tô sem poder sair pelos lados da ponta, eu vou ter que pular. Só que quando ele olha para baixo, ele vê crocodilos famintos esperando por ele também. Ele disse, nesse momento se desespera, e aí vem Emmanuel e diz, Chico, quando a gente está num momento difícil, que a gente não sabe para onde correr, para onde olhar, para onde ir, olhe para o céu, Para aí. porque é de lá que vem a ajuda que a gente precisa. Então eu acho que diante da dificuldade que nós estejamos passando, diante da iminência, né, de algo que está para acontecer, o que aconteceu, eu acho que a gente sempre tem que manter a serenidade e olhar para o alto e saber que nós temos um Pai misericordioso, um Pai que é amor para a gente e que nunca desampara os seus filhos, né? A gente fala muito, a gente está falando sobre desencarnes coletivos, né? E a espiritualidade amiga também diz que a única forma da gente fugir, né, fugir entre aspas, daquilo que está fora do nosso plano reencarnatório é o suicídio. É o único que a gente foge, né? Então é o único que a gente realmente acaba burlando aquilo que a gente tinha pactuado, né, Sim. planejado lá na outra vida. Mas fora isso, tudo aquilo estava previsto pra gente, tudo aquilo já foi pactuado na outra vida, né, pra gente no outro plano. Então você está me dando a entender o seguinte, que toda morte, seja ela qual for, mas particularmente no assunto que é coletiva, todos nós já sabíamos, quase todos nós já tínhamos consciência que íamos desencarnar dessa forma? Está no nosso planejamento. Está no planejamento. Mas
qualquer um que desencarna e tem que reencarnar, ele tem o direito de fazer essa escolha, esse planejamento, ou precisa que ele tenha um pouco de moral para poder ter essa liberdade de fazer esse pedido? Como é que funciona? Então, um exemplo que tem até no livro de André Luiz, acho que é o Mensageiros da Luz, salvo engano, tem Raquel e tem Adelino, né? São dois personagens. E também tem a presença de outro personagem chamado Segismundo. Na verdade, o livro ele fala dessa relação, dessa história, né? E aí também tem uma relação de amor, né? De namoro, enfim, onde Raquel acaba se relacionando com Adelino, né? E aí Segismundo, por conta disso, né? Enfurecido, acaba, né? Cometendo um crime, enfim, ele acaba desencarnando. Só que com a partida dele, né, é proposto ao casal, a Raquel e Adelino, a trazer Segismundo para o seio deles dois, da família, para ele conhecer o amor. Ele estava arrependido pelos seus pecados. Então, é feito no plano espiritual exatamente que na próxima existência, né, Raquel e Adelino viessem mais uma vez como um casal e trouxessem também Segismundo como seu filho, né, para que ele conhecesse também o amor verdadeiro, né, de pai e mãe por ele. E assim é feito também esse planejamento no plano espiritual, né? Então toda a nossa, né, vida, vamos dizer assim, a gente já vem com esse plano lá, né, feito no plano espiritual, esse plano reencarnatório. Já vem tudo traçado. Lógico que nós temos também a questão do livre-arbítrio, né? Nesse contexto, a gente não pode esquecer disso. Rapaz, eu estava aqui analisando cada palavra sua, eu faço uma viagem muito grande, eu vou tentar buscar alguma coisa, é como se você pode, em tom até de brincadeira, Alberto está procurando um jeito de se livrar de qualquer um desses problemas. Não, claro, é evidente, eu sou humano, né? Eu tenho um sentimento, eu estou trabalhando conscientemente, procurando me aproximar o máximo possível do Cristo, não para me livrar de qualquer coisa que possa vir a acontecer, especialmente nesse caso de desencarne. Porque eu tenho consciência do seguinte, que o que está indo é o corpo. O tipo de morte para o mundo espiritual, praticamente, porque a gente, segundo os espíritos superiores, diz que a morte não dói. O que dói é o nosso egoísmo, é a nossa, vamos dizer, os nossos apegos, é que faz a gente sentir essa dor que você não consegue descrever. É a mesma coisa que uma pessoa que quer suicidar, que está com depressão, ele quer se matar? Não, ele quer matar uma dor que ele não sabe como se livrar daquilo, de onde vem. E mais uma vez eu lhe pergunto, a religião, seja ela qual for, ou até mesmo a doutrina espírita, é capaz de nos livrar desse comprometimento nosso na hora da reencarnação, no departamento de reencarnatório? Alguma religião é capaz de nos salvar desse tipo de morte? Não. Vamos chamar de morte assim. Não. Puxa, então eu lhe pergunto agora, e o que é nessa morte coletiva? O que é que a doutrina espírita e outras religiões vai nos auxiliar? Em quê? A doutrina espírita, ela entra como sendo uma religião, né? E aí a gente está falando do prisma religião, como algo não de fim da existência, né? Mas de uma continuidade, né? E entendimento que nessa existência nós estamos de passagem. Assim como, né, a gente discutiu também, que é o entendimento que se eu estou passando por isso agora, é porque eu estou reparando algo de existências anteriores. A religião, na verdade, ela só vai nos, vou colocar o termo, orientar, ou então dar um viés com relação àquele episódio. Para algumas religiões, você morreu de uma forma trágica, então ali acabou, você vai esperar um momento de julgamento, né? Para a gente não, a gente entendeu que ali foi uma passagem, tinha que passar por aquilo, que a vida vai continuar em outro plano, que a vida continua em outro plano, né? Cristiano, então me veio aqui uma coisa, que eu não sei se você vai concordar comigo, em que o desencarne coletivo, para muitos que estão presenciando nós aqui, é um sofrimento. Mas para o espírito é um regozijo, é mais ou menos isso? Exatamente.
Puxa, rapaz, que coisa, A viu? oportunidade de crescimento, Legal, de né? aprimoramento. Você não acha? De reparar o que nós fizemos lá. Em vez de ser Nossa um história. sofrimento, é um regozijo, porque praticamente a gente já sabia, partindo do princípio do projeto reencarnatório, a gente já sabia que ia ter mais ou menos esse tipo de desencarne, então vai ajudar a gente a avançar moralmente, a entender um pouco mais as leis divinas. É mais ou menos isso que você quer passar pra gente? Exatamente. Caramba! Esse é o caminho. Uhum. A gente não procura tanto a evolução moral, Sim. espiritual, e a gente só consegue alcançar exatamente reparando os nossos erros, né? Não tentando cometê-los mais, né? Durante aquela existência e assim por diante. Então quer dizer que no meio de 3, 4 mil que desencarnam, aquele que tem um processo de moral mais elevada vai passar menos dificuldade no plano espiritual do que aquele que não tem? É isso que você está querendo dizer também? Agora já está na pegadinha. É mais ou menos isso? Vamos lá, repita aí a pergunta. Eu e você Certo. desencarnamos num desastre coletivo que houve. Você tem um pouco mais elevado moralmente, então você no mundo espiritual você vai alcançar um degrau a mais do patamar, vamos chamar da felicidade ou da plenitude do que eu que estou mais abaixo, é isso? Muito embora o desencarne foi igual? O que a espiritualidade fala é que todos precisariam passar por aquela Sim. experiência, mas também isso não quer dizer que todos Todos vão- vivenciaram ou vão Muito vivenciar da mesma forma. Entendeu? Então isso você chama de justiça. Exatamente, é onde entra a questão da justiça divina. A gente não acredita em um Deus justo, né? Então cada um vai ter, né, o seu de acordo com aquilo que se plantou. Não tem até um ditado, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, mais ou menos isso. Pois é, Cristiano. Me diga mais alguma coisa. Então, para corroborar tudo isso que a gente discutiu na noite de hoje, né? E aí, só para a gente entender também que a gente não foge aos planos divinos, aquilo que a gente tinha planejado, que tem no nosso plano reencarnatório, gostaria de deixar também registrado uma história real, né, que aconteceu em 2001, salvo engano, onde o empresário ele chegou em Israel para ter uma reunião, e aí ele chega muito apressado, ele não consegue se alimentar direito, e como estava em cima da reunião, ele resolve comer algo rápido atrás de um sanduíche, né, algo que fosse bem rápido mesmo. Só que quando ele chega, ele vê uma fila muito grande. Tinha um jovem mais à frente na fila, vê ele agoniado, e aí oferece o lugar, né? Ele diz, olha, venha para o meu lugar que eu estou bem mais à frente, e eu, como não tenho horário, eu fico no seu lugar. E assim foi feito. O empresário vai, compra seu sanduíche, sai. Alguns quarteirões depois, eles escutam uma explosão, né? Foi um atentado naquele restaurante. Poxa, rapaz. E aí ele escuta, ele volta, né, porque lembra do que era o ambiente que o jovem estava. E aí ele consegue falar com o jovem, né, conseguiu localizar o jovem, falou com o pai do jovem e tal. E aí ele disse, olha, seu filho salvou a minha vida, então vou deixar o meu cartão, meu contato. O que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, que farei de tudo para poder ajudar. E aí ele volta para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Passado alguns meses, o pai do menino liga para o empresário, porque o adolescente precisava de uma cirurgia que não tinha em Israel, né? E aí o empresário disse, olha, venha para cá porque aí a gente resolve tudo. E assim foi feito. Foi marcado o dia da cirurgia, né? O empresário, no momento da cirurgia, estava no hospital, né? E aí ele estava assistindo televisão. E aí ele vê o episódio das Torres Gêmeas sendo atingidas pelos aviões. E aí ele começa a chorar, né? O pai do menino pergunta o que é que está acontecendo e tal. E aí ele diz, olha, se eu não estivesse aqui hoje, dando assistência a você e ao seu filho, era para eu estar numa daqueles prédios, porque eu tenho um escritório ali. Então, pela segunda vez, o seu filho acabou salvando a minha vida. Então, isso nos faz acreditar, né, que nada foge àquilo que está previsto. Por mais que o momento seja difícil, que seja uma tragédia, né, que nos mexa muito, a gente tem que acreditar também num Deus justo, num Deus bom, né, e também acreditar em dias melhores, né? Então, assim como Chico Xavier, no seu momento de angústia, precisou olhar para o alto, então a gente também tem que procurar esse auxílio que sempre vem de cima.
Ô, Cristiano, me permita, direção, me permita se eu contar um caso Sim. rápido. Primeiro, minha mãe disse que eu não ia conseguir me salvar porque eu não falava, não gostava de falar, eu não gosto de falar. E hoje realmente eu sinto uma falta danada e quando eu vejo uma pessoa assim como você, que gosta de falar bastante, rapaz, eu fico admirado. Mas me permite eu contar um casozinho simples, bobo, é uma brincadeirinha. Sim. Só pra gente quebrar esse gelo, porque eu estava aqui falar em morte, a gente fica até meio preocupado. Diz que a comadre morte foi incumbida de buscar um cidadão no plano terreno. E aí ela veio com aquela foice, né? Sim. Vamos dizer, aquela foice. Diz que até 11 horas da noite, 11h30 por aí, não podia dar meia-noite a morte chegar lá sem esse corpo. E aí o cidadão que está no apartamento, descobre que a morte ia lá buscar ele. E o que ele faz? Ele raspa a cabeça toda, se muda, providencia sair dali, vai embora. A vizinha, para onde vai? Não, vou embora. Não foi que houve nada, eu vou embora. E botou uma barba postiça e foi embora. Mudou-se rapidinho para outra cidade. E nisso, no finzinho da tarde, 9h30, 10 horas, porque ele, sabe uma coisa, uma solidão dessa. Aí passou assim, tinha escrito boate. Eu vou entrar ali, vou me divertir um pouco. Ele aí entrou. Quando ele entrou, ele veio um cidadão assim, sozinho, e ele precisava se familiarizar com alguém. Aí encosta dentro desse cidadão. E você sabe que conversa. E aí ele diz, rapaz, eu estou aqui perdidão, conversando com a morte. Sim. Aí a morte, ele não sabia que era, disse, mas por quê? Ele disse, rapaz, eu soube que eu ia morrer hoje, rapaz. E eu consegui me livrar e fugir. Você já entendeu? Ele aí disse, tá certo, a morte tá certo. Mas essa conversa não era realmente ele que a morte ia buscar. Quem a morte estava procurando não achou. Aí a morte disse, realmente, já quem eu procurei não achei, quem tu vai tu mesmo, aí leva ele. Então, moral da história, quando a gente tem que ir, não adianta esconder, né? Exato. Não adianta, quando tem que ir na coletiva ou não, nós vamos. Então, gostei muito, viu? Já acabou? Já acabamos. A gente pode ficar batendo papo aqui. Laís, mas, então já acabou. Laís, me permita a gente encerrar agradecendo esse nobre colega, que elucidou muitas dúvidas da gente, especialmente minha, mandou uma mensagem muito boa para os nossos telespectadores, e avisamos que o Paulo e Estevão, nós não estamos mais com as palestras, vamos dizer assim, presencial. Nós estamos com esse tipo de trabalho. Nós temos um outro tipo de trabalho também, como é que chama a direção? Espiritismo Sem Fronteira, né? Que nós estamos sempre em comunicação com Portugal, Espanha, os Estados Unidos e tantos outros, né? Nós estamos trocando ideia de como o assunto espírita é o mesmo em todo o universo, mas a gente precisa conhecer um pouco como trabalha nos Estados Unidos, como pensa lá, ainda mesmo sendo a mesma coisa, esse assunto a gente discute, né? Se o pessoal tem dúvida, se há muito, como é que chama, se abandono das casas, se está crescendo. Então tudo isso, o Paulo e Estevão está trocando essa experiência com outros irmãos de outros países, e isso tem enriquecido muito os nossos conhecimentos. Como a sua presença aqui nos enriqueceu bastante com esse tema morte coletiva, ok? E se realmente um de nós tivermos que morrer em morte coletiva, que não nos encontremos. Pois é. Tá certo? Fechado, então. Fechado. Boa noite a todos, muito obrigado. E você, queira despedir, está às suas ordens. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui na noite de hoje, né? E que a espiritualidade amiga possa envolver cada um, trazer paz, serenidade e ficar conosco sempre. Que assim seja. Muito obrigado.